Eu quero falar, pela permissão do Espírito Santo aqui, sobre 7 colunas que sustentam uma família. 7 colunas, 7 princípios que dão sustentação a uma família. Talvez algum versículo que eu citar, algum tópico que for dito aqui, ele pode ter sido citado lá no Condeca, mas os irmãos vão entender, porque aqui tem pessoas que não estavam lá. Então alguns aspectos aqui nós vamos reforçar mais ainda. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Provérbios capítulo 9, verso 1, está escrito assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Feche seus olhos e curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. A tua palavra por si só é rica o suficiente para nos edificar, para nos abençoar, para nos alimentar. Mas por tua misericórdia nós pedimos que o Senhor nos dê a revelação, a graça, a unção, o entendimento, para que todos que estão aqui, do menor ao maior, possam receber essa palavra como rema para o seu coração, e possam, mais do que isso, possam aplicá-la na sua família, possam sair daqui com uma decisão prática, para que a partir de então a sua família seja restaurada, seja transformada. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Irmãos, Salomão está dizendo aqui que a sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Se eu tivesse que enumerar 7 coisas que são importantes dentro de uma família, se eu tivesse que dizer para você 7 princípios que nós precisamos estabelecer para que a família vá bem, porque nós sabemos que existe um ataque violento contra a família nesses dias, através da mídia, através das redes sociais, através da internet, através da onda de violência, da crise econômica. A família é atingida. Então eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho essenciais para que uma família vá bem. A primeira delas, eu coloquei a inteligência. Inteligência. Provérbios capítulo 24, verso 3, está escrito assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento, ou a inteligência, ela se estabelece. A mulher sábia edifica o quê? A sua casa. Só que aqui, o capítulo 24 está dizendo assim, olha: com a sabedoria, principalmente a sabedoria das mulheres, se edifica uma casa, se constrói uma casa. Mas para ela se estabelecer, ou seja, para ela se consolidar dentro dessa construção, dessa edificação, é preciso que haja inteligência. Inteligência. Inteligência para quê, pastor? Primeiro, para estabelecer prioridades. Nós aprendemos lá no Condeca que a família é o bem mais precioso que nós temos. A prioridade na sua vida é a sua família. Muitas pessoas, quando a gente fala assim, faz aí uma escala de prioridades, ele coloca assim: Deus, igreja, trabalho, família. Não, abaixo de Deus está a família, depois vem a igreja, misericórdia. É isso mesmo, a sua família, numa escala de prioridades, ela está acima da igreja. Vamos para a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé
e é pior que um incrédulo. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Eu escutei um relato de um testemunho de um rapaz que era desviado, e ele disse o seguinte: o meu pai foi um grande homem de Deus, mas por causa dele eu me afastei da igreja, por causa do pai. Ele disse assim: muitas vezes eu vi o meu pai atendendo um telefonema no meio da noite e saindo para socorrer essa pessoa. E ele falou assim: o meu pai tinha uma amante. Ele falou: meu pai é um pastor muito conhecido lá nos Estados Unidos, mas ele tinha uma amante. E muitas vezes nós estávamos assentados à mesa em família, meu pai recebia um telefonema, ia lá no quarto, se arrumava e saía para se encontrar com a sua amante. Quantas vezes na madrugada o meu pai foi atrás dessa amante, e nós escutando aquilo. E ele disse: eu vou dizer o nome dessa amante, porque ela também tem outros amantes, e talvez ela esteja até acabando com outros casamentos. E ele falou: essa amante é a igreja. O meu pai deixou de lado a nossa família para cuidar somente da igreja, das coisas da igreja. Então aquela palavra, dentro daquele contexto que ele estava relatando, falou muito forte ao meu coração. Irmãos, cuidado. Ministério tem que ser uma bênção para você e para sua família. Aonde Deus te levar, Deus vai levar sua esposa junto, talvez seus filhos também. Nós precisamos ser inteligentes para estabelecer prioridades, entre outras coisas: inteligência para resolver conflitos, inteligência para conduzir a nossa casa, inteligência para entender o momento de cada filho, porque cada filho que nós temos é um mundo diferente. Você tem 2 filhas, cada uma é de um jeito, não é? Cada uma tem as suas prioridades, o seu universo. Eu tenho 3 filhos jovens, mas cada um foi criado num contexto diferente da minha vida, e cada um merece uma atenção peculiar. Para isso eu preciso ter inteligência. Glória a Deus que as mulheres já possuem uma inteligência dada por Deus. As mulheres adquirem uma maturidade muito rápido, uma maturidade que os homens só adquirem talvez depois dos 40 anos. A mulher talvez com 18 anos ela já tem essa percepção, essa visão. A segunda coisa que eu coloquei aqui como princípios, como coluna que sustenta uma família, é Deus no centro do lar. Todos nós gostamos de Salmo 128, que é o Salmo da família, não é verdade? Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, próspero. A mulher será como videira frutífera, filhos como rebentos de oliveira. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128 é um modelo de família para nós. Só que para chegar em Salmo 128, eu preciso passar para o Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Você quer ter uma família abençoada, como o modelo de Salmo 128? Coloque Deus no centro da sua casa.
Hebreus capítulo 3, verso 4 fala assim: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Como é que eu coloco Deus no centro da minha casa? Primeiro, fazendo cultos no lar, estabelecendo tempo de oração em família. Nós sempre pregamos sobre isso, oração em família. Por que nós sempre temos que falar isso? Porque nós perdemos esse hábito, perdemos esse costume. Eu louvo a Deus quando eu escuto relatos de pastores, de líderes proeminentes aqui no Brasil, que dizem como que eles foram edificados por essa cultura de cultos no lar, de oração em família. Mas e nós que não tivemos isso? Quer ver uma coisa? Quantos aqui vieram de uma família evangélica que praticava culto no lar e oração dentro de casa? São poucos, está vendo? E nós que não tivemos isso? Nós temos que implantar essa cultura, irmãos. Eu não creio numa mudança radical no país, num modelo de cima para baixo. Eu creio numa mudança de baixo para cima, de base, um trabalho de base. E essa base é o nosso lar. Coloque Deus no centro da sua casa. Nós temos muitas vezes, conforme o tamanho da nossa casa, nós temos uma sala de televisão, mas poucas pessoas têm na sua casa uma sala de oração. Não é verdade? Precisamos aprender a buscar a Deus no nosso lar. Precisamos aprender a ler a palavra junto com os nossos filhos, junto com a nossa esposa. A terceira coisa que eu coloquei aqui como coluna que sustenta uma casa, chama-se obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus significa andar em santidade, significa se afastar do pecado. Muitas vezes Deus quer nos abençoar. Isaías 59, verso 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não abençoar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os nossos pecados nos separam de Deus, e as nossas iniquidades impedem que Ele nos ouça. É engraçado que Isaías fala de pecado e fala de iniquidade, e eu procurei a descrição disso, o significado. Para mim, pecado e iniquidade era a mesma coisa. Aí eu descobri que pecado é quando você desobedece a Deus. Iniquidade são aqueles pecados cometidos por pessoas que já conhecem a palavra, que já tiveram uma experiência com Deus. Olha que forte. Aí as nossas iniquidades impedem que a nossa oração chegue até Deus. É mais ou menos assim, quer ver? Deixa eu chamar um irmão aqui para me ajudar. Vem cá você, querido. É um teatrinho que eu vou fazer aqui para você entender. O Zé Carlos, ele é crente. Crente. A Bíblia diz que Deus coloca ao nosso redor o que? Para nos proteger? Anjos. Vem cá um anjo. Vem cá, Marcos. Zé Carlos é crente. Deus coloca um anjo na porta da casa dele. Fica aqui, na porta da casa. Vira para lá. Isso. Um anjo está protegendo ele ali, com uma espada de fogo desembainhada. A palavra de Deus diz que Satanás anda ao derredor. E agora, hein, para achar Satanás aqui no meio? Pastor, não pode ser o senhor, que o senhor é o anjo da igreja. Indica um irmão santo aí que não vai se desviar por causa desse teatro. Ali, ó, vem cá. Você foi escolhido pelo pastor, então. Não, irmãos, muitos irmãos não podem fazer o papel do diabo, não. O pastor sabe disso. Muita gente já desviou, já caiu. Ele que, ó, tem vida com Deus. Mas aqui ele está representando o diabo. O diabo chega para atingir a vida do Zé Carlos, para entrar na casa dele. O que o anjo faz? Aqui você não entra. Fala assim: aqui você não entra. Aqui você não entra.
Só que sabe o que acontece muitas vezes? O Zé Carlos tem lá dentro da casa coisas escondidas. Ele é crente, ele está na igreja, ele toma ceia, mas ele leva uma vida dupla que ninguém sabe. O Zé Carlos na madrugada na internet, ele vira um demônio. Ele visita sites pornográficos. E a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele está buscando uma brecha. Satanás então fala assim: eu vou entrar. Eu vou entrar. Fala assim: lá dentro tem uma coisa que é minha. Tem uma coisa que é minha. O anjo vai lá e confere. O Zé Carlos vai ter que deixar ele passar. O anjo, ele é obrigado a sair de cena. E o diabo entra, dá um abraço nele. Pode dar um abraço nele. Satanás então te abraça, porque existe uma coisa chamada legalidade. Legalidade, presta atenção. Como o pastor falou, a gente faz tudo de uma forma espontânea para que as pessoas entendam, mas isso aqui tem um fundo de verdade, tem um princípio verdadeiro aqui. Se você tem legalidade dada por você mesmo na sua vida, Deus está te alertando aí, elimina essas coisas do seu meio, porque Deus quer te abençoar. A mão do Senhor não está encolhida, a mão de Deus está assim, para te abençoar. Mas os nossos pecados nos afastam de Deus, e as nossas iniquidades impedem que a nossa oração chegue até Ele. Dá um aplauso ao Senhor pela nossa equipe de teatro aqui. Pode se assentar lá. Obediência à palavra de Deus. Outra coisa que eu coloquei aqui é o temor do Senhor. Temor de Deus é algo que todo homem tem que ter, todo crente tem que ter, porque senão ele vai ficar suscetível a cair em qualquer cilada de Satanás. Quando você tem temor, você se comporta do mesmo jeito. Se você estiver na frente da sua esposa, na presença do pastor, da família, se você estiver longe dessas pessoas também, você vai se comportar do mesmo jeito. As pessoas falam assim com a gente: mas vocês são crentes, vocês não podem fazer nada, vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem ter relação entre o casamento, vocês não podem ter vício nenhum, não podem nada. Na verdade, nós poderíamos sim escolher a vida que nós quiséssemos. Nós somos livres para isso, é ou não é? Você não leva uma vida afastada do pecado porque o pastor vai descobrir, mas porque você tem temor de Deus. Uma casa onde predomina o temor de Deus será uma casa abençoada. Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se você teme a Deus, a bênção do Senhor vai alcançar você e a sua descendência, a sua geração. Outra coisa que eu citei aqui, como coluna que sustenta uma casa, o perdão. Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você é uma pessoa que perdoa facilmente? Você tem facilidade em perdoar? Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar assim: Senhor, nos perdoe do mesmo jeito que eu perdoo meu irmão. Não foi isso que Ele falou? Você já perdoou alguém que te ofendeu, que te magoou, que te feriu, e você já disse assim, talvez você não disse com palavras, mas na sua mente: eu perdoei, mas eu não quero mais nada com ele. Eu perdoei, mas não quero mais nada com ela. E aí nós oramos dizendo para Deus: me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Imagina Deus perdoando você assim: você está perdoado,
mas some da minha reta. Ué, não é a medida de perdão que nós estamos pedindo a Deus? Você quer receber esse perdão de Deus? O que nós queremos de Deus? Uma folha em branco, não é? Uma chance de recomeçar, um cheque assinado de novo, Deus. Quantas vezes? 70 vezes 7, por cada pecado cometido. Uma casa, uma família bem-sucedida, ela precisa exercer o perdão. Não existe lugar melhor para nós exercermos o perdão do que na nossa casa, porque as pessoas que nós mais amamos são as que mais nos ferem, por isso são as que mais nós temos que perdoar. O quinto, o envolvimento da família no ministério. Colunas que sustentam uma família, quando os filhos, a esposa e o marido estão envolvidos no ministério. O versículo já foi citado aqui, Josué capítulo 24 verso 15, a parte D do versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não desista de ninguém da sua família, não desista de nenhum dos seus filhos, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa. Proclame essa palavra dentro do seu lar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O sexto, são 7 princípios. É preciso criar os filhos segundo os princípios da palavra. Provérbios capítulo 22 verso 6: educa a criança, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Deuteronômio capítulo 6 versos 6 e 7, verso 7: e essas palavras você ensinarás a seus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Muitas vezes nós recebemos pedidos de oração de mães e pais desesperados, dizendo assim: pastor, meu filho está desviado, a minha filha está desviada, a minha filha arrumou uma namorada, olha só. E aí eu pergunto: irmã, você ensinou o caminho? Você ensinou no caminho? Você levou para a igreja? Você ensinou os princípios da palavra? Ensinei, pastor. Mas chega um tempo em que os nossos filhos fazem as suas próprias escolhas. Eu falei: eu sei disso, mas há uma promessa contida na Bíblia que eu tomei posse na minha casa. Salmos 89, a partir do verso 30. E você pode tomar posse também. Se você estiver vivendo essa situação com seus filhos, com alguém da sua casa, Salmos 89 verso 30 é uma promessa que você pode guardar para si. Olha o que Deus fala: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Sabe o que Deus está dizendo? Seus filhos se desviaram, se afastaram dos meus caminhos, a minha mão vai pesar sobre eles. Muitas vezes vai ser um processo doloroso, mas fique tranquilo, eu não retirarei deles a minha fidelidade, eu cumprirei com a aliança que eu tenho com vocês. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? E o último, para encerrar, o exemplo de vida dos pais. Colunas que sustentam uma família, uma delas é o exemplo de vida dos pais. Eu coloquei Hebreus capítulo 13 verso 4: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Efésios capítulo 5 verso 33: portanto cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. O principal exemplo que seus filhos terão é o seu próprio exemplo. Você
Você quer que seu filho seja um homem de oração? Quantas vezes ele vê você orando na madrugada? Você quer que seu filho leia a Bíblia demais da conta? Ele vê você fazendo isso? Ele vê você lá no quarto secreto lá, cumprindo o princípio de Mateus 6,6? Entra no seu quarto e fala com Deus em secreto. Nós temos um discurso assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não cola, isso não pega. Nós somos o exemplo a seguir para os nossos filhos. Nós somos a principal referência para os nossos filhos. E para encerrar, Provérbios capítulo 11, verso 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Deus confiou uma família em suas mãos. Fomos restaurados ali como casal. Essa bênção agora tem que se estender na sua casa. Como pastor, introduza a palavra de Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano. Pratique a oração. Ame seu filho, ame seus filhos. Quantas vezes nós ficamos tempo sem abraçar nossos filhos e dizer: eu te amo, eu te amo. Ah, mas o menino cresceu, pastor. Não tem problema, continua sendo filho, filha. Nós temos que nos despedir. Eu falo isso com a minha esposa. Eu me despeço dela todos os dias, como se fosse a última vez que nós fôssemos falar um com o outro. Eu falo assim: querida, se eu não te ver mais, lembra que eu te amo, e a senha do cartão é essa aqui. O seguro de vida está lá na gaveta do escritório. É porque as últimas palavras vão ficar. Imagina se a última palavra que ficar for: apaga o feijão, está no fogo lá, você esqueceu. Uma coisa assim, fútil. Faça a mesma coisa com seu cônjuge, com seus filhos. Ame enquanto é tempo. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, te damos graças por essa noite, por tantas pessoas, Senhor, que vieram para esse culto receber a palavra do Senhor, que serve como alimento para a nossa alma e o nosso espírito. Senhor, que todas as famílias representadas aqui se tornem famílias consolidadas. Elas já estão sendo edificadas pela sabedoria das mulheres e estão sendo abençoadas pelo temor dos homens, mas que essas famílias se tornem mais abençoadas ainda. Ó Deus, que o Senhor dê inteligência a esse casal para conduzir o seu lar. Que Deus e o Espírito Santo possam ser o centro desse lugar, dessa casa. Ó Pai, que sejam pessoas obedientes à sua palavra, que tenham o temor do Senhor como marca principal. Que os nossos filhos se envolvam no nosso ministério, em nome de Jesus. E aqueles que se desviaram, que eles se tornem alvo do teu amor, da tua fidelidade. Traga eles de volta, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, nos ensina a criar os nossos filhos, não segundo os preceitos do mundo, mas segundo os princípios contidos na sua palavra. E nos dê um coração puro, para que nós possamos receber e aplicar essa palavra que nos foi proposta aqui. E nesse final de semana, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.